Hoje quero-te fazer um desafio. Atreve-te a viver no impossível. Atreve-te a viver sem estares acomodado. Se nós aprendemos alguma coisa nos últimos tempos, foi que aquilo que dávamos como garantido, afinal não é. Seja como for, precisamos de viver uma vida fora da nossa zona de conforto. Atreve-te também a viver desafiante a ti mesmo a cada dia. Nós não podemos viver acomodados ao nosso dia-a-dia, sem cor, sem novidade, sem entusiasmo, sem felicidade. Deus tem coisas novas todos os dias, tem novos desafios todos os dias para ti. Atreve-te também a viver uma vida usufruindo daquilo que Deus tem para te dar. O nosso Deus é também o nosso Pai, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É aquele que fez todas as coisas e tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele quer que tu possas usufruir de tudo aquilo que Ele tem preparado para ti. Atreve-te a fazer grandes coisas. Deus tem grandes coisas preparadas para ti e para mim. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tu podes fazer grandes coisas quando colocas a tua vida nas mãos de Deus. E se pensas que viver no impossível é só para super-heróis, deixa-me dizer-te que estás enganado. A Bíblia relata uma situação de um dos discípulos de Jesus, uma pessoa como tu, uma pessoa como eu, que se atreveu a viver o impossível, não ficou acomodado, desafiou-se a si mesmo para usufruir algo que só Deus lhe podia dar. E ele fez grandes coisas. Ele andou sobre as águas, mesmo sendo homem de pouca fé. Os discípulos estavam inicialmente sem Jesus, no barco, porque os ordenou que passassem adiante e foi orar a sós. O mar não estava calmo, as condições para navegar não eram ótimas, o vento, ele até estava contrário. E naquele ambiente bem escuro, pois era de madrugada, Jesus dirigiu-se para eles a andar sobre as águas. Mas os discípulos não reconheceram Jesus e assustaram-se. Apesar de tudo isto, Pedro, ele teve uma atitude diferente. Ele queria experimentar algo novo na sua vida. E ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse Senhor, porque Pedro reconheceu que aquela pessoa que antes eles não perceberam quem era e por causa disso ficaram assustados, Ele era o seu Senhor. Então, o primeiro requisito para nós podermos viver uma vida no impossível é conhecer a Deus. É conhecer o nosso Senhor. Pedro disse, se és tu. O que é que ele queria dizer com isto? Se és tu. Ele referia-se à sua percepção de que só é possível fazer o impossível se for com Jesus. Se és tu, Jesus, então eu consigo. Se és tu, Jesus, então é possível. Se és tu, eu posso todas as coisas. Se és tu, eu vou conseguir. Este deve ser o nosso pensamento. Se és tu. Porque por nós mesmos, por quem nós somos, pelas nossas capacidades, nós não vamos conseguir e nós não vamos fazer. Então, o segundo requisito para nós podermos viver no impossível é termos esta percepção que nós dependemos de Deus. É perceber que só com Deus é que é possível. Senhor, se és tu, manda-me. Porque é que ele não foi simplesmente e quis que Jesus o mandasse. Pedro, ele percebia que só podia fazer o impossível. Ele só podia andar por sobre as águas se fosse da vontade de Deus, se fosse da vontade de Jesus. Então, Jesus é aquele que tem a última palavra. Jesus é aquele que deve guiar a nossa vida. Jesus é aquele que faz a diferença entre o natural e o sobrenatural. Encontramos então aqui o terceiro requisito para nós podermos viver no impossível. É nós fazermos a vontade de Deus. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Temos então aqui o quarto requisito. Ter fé. A fé implica confiança absoluta nele. A fé implica fidelidade a Deus. A fé é uma esperança segura, inabalável. É ver aquilo que é invisível.
A fé é aquilo que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades. É aquilo que nos ajuda a nos atrevermos a fazer mais e melhor. A fé é aquilo que nos salva, se esta fé for em Jesus Cristo. Pedro, ele atreveu-se a ter fé. Ele atreveu-se a fazer o impossível. Não ficou numa posição de conforto, mas saiu do natural e viveu o sobrenatural. Estás tu preparado para viver o impossível? Experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para ti? Atreve-te a viver uma nova história com Jesus.